Nós estamos aqui no bairro Aldeia Parque, mais precisamente no numeral 463. O senhor José Ricardo de Oliveira Maciel, ele chamou a nossa equipe para fazer uma denúncia. Olha, e confesso a vocês, uma denúncia muito séria. Denúncia de negligência médica por parte do Hospital Novo de nossa cidade. O Hospital Público da cidade de Pacajus. Nós iremos conversar com a família que perdeu um ente querido, perdeu uma criança e, segundo o senhor Ricardo, se o hospital tivesse agido de maneira correta, o seu filho poderia estar aqui com ele hoje. Mas o senhor Ricardo que relata pra gente, né, como é que foi essa história. Pedir até licença aqui para ficar bem próximo a ele, perguntar ao senhor Ricardo aqui, como é que foi essa história? Relata pra gente, você que tá aí, olha, aqui a foto da criança. A foto da criança. Como era o nome do seu filho? José Gabriel Silva Maciel. Mais conhecido como Gabriel. Era conhecido como Gabriel. É o Gabrielzinho, que Deus o tem, um anjo, né? Deus o tem num bom lugar. Pega aqui a imagem, Fábio. As imagens aí de Fábio Nogueira. Senhor Ricardo, conta pra gente como é que foi esse dilema na sua vida aí. Esse dilema de perder um filho tão querido, um filho tão jovem ainda, né? Recém-nascido praticamente, mas que, segundo o senhor, as pessoas que estão à frente no Hospital Público de Pacajus não tomaram as devidas providências, Ricardo. Quando, ainda na gravidez da minha esposa, a gente descobriu na ultrassom que fizemos essa ultrassom particular porque a gente não conseguimos também fazer pelo município. E nessa ultrassom nós vimos que o nosso filho tinha algum problemazinho nos sopros e no coração. Que também essa criança não poderia nascer um parto normal porque ia aumentar a gravidade. E o parto dela foi normal, aqui mesmo em Pacajus. Quando a criança nasceu, nós vimos que ela tinha algumas crisezinhas. E a gente vimos que poderia ser coração. A gente, numa crise que ele teve, nós levamos eles ao hospital. E o médico que estava lá, que a gente tem o receituário lá na casa, aqui na casa da gente. O médico estava lá, disse que examinou ele, disse que ele não tinha nada, que ele era uma criança total perfeito. E eu até me alegrei com aquilo, porque eu queria também que o meu filho não tivesse nada. Mas que vocês percebiam notadamente que ele tinha um problema. Ele dava parada cardíaca. Ele dava parada cardíaca. Quando ele dava, aqui com a mãe, que é a dona Maria Aparecida, quando ele dava essa parada, quando ele tinha essas crises de parada cardíaca, como é que vocês faziam? Eu ficava sem saber o que fazer, que eu realmente não sabia o que era, né? Que eu nunca tinha lidado com uma crise daquela, né? Aí quando a gente veio descobrir, que a gente foi no Hospital do Coração, sem nenhuma receita médica daqui, né? Que chegou lá, o médico ficou me perguntando, mãezinha, como é que ele ficava? Ele ficava roxo, ele ficava assim com algumas sequelas, sem se acordar, eu digo, ficava. Pois mãezinha, isso aí tudo era parada cardíaca. E a última que ele deu, ele ia morrendo nos meus braços. Aí foi que a gente se apressou de procurar os médicos daqui. A gente foi no hospital daqui, chegou lá. A mulher disse, a recepcionista disse que não ia nem me colocar para dentro, porque o médico que estava lá não ia entender o problema da criança. E da mesma maneira que eu fui, eu voltei com meu filho no meu braço. Aí eu fui para acompanhamento na policlínica. Aí a doutora de lá, uma doutora muito bem estruturada, creio eu, e ela pegou, enviou o meu filho para o hospital, um cardiologista, né? Aí foi a partir daí. E segundo vocês, senhor Ricardo, vocês assim, achou assim, ou acham até hoje, que o seu filho poderia estar vivo se tivesse tido um atendimento melhor? É porque a minha revolta maior, não que eu tenha nada contra o prefeito, eu sou uma pessoa evangélica e ainda que eu não entenda, mas eu tenho que amar ele no meu coração, que é um mandamento. Mas o que eu não entendo é porque eu votei nesse prefeito, votei nele, confiando de benefícios para a minha cidade, benefícios para a minha família. E o meu filho, se tivesse um cardiologista nessa cidade, talvez a vida do meu filho tenha sido poupada, porque a gente tinha ido para Fortaleza com um amparo médico, com tudo pronto. Porque lá no Hospital do Coração, ele não tem tempo lá de fazer tratamento de criança, não. O tempo dele lá, as UTI lotadas, os leitos lotados, simples que ele faz é bater um eco e já joga para uma sala de cirurgia. Se viver, viveu. Se morrer, morreu. Se o meu filho tivesse um acompanhamento médico aqui, de um cardiologista,
ele tinha passado pelo tratamento, tinha sido medicado e a gente tinha ido com mais segurança. E infelizmente eu tive que trazer meu filho para casa no caixão, enquanto o hospital daqui nem sabia da resistência do meu filho lá em Fortaleza. Não sabia nem o que tinha acontecido com ele, que ele estava morto, né? Então eu quero culpar o município de Pacajus pela morte do meu filho. E eu quero que ele seja responsável pela morte do meu filho. Porque essa dor que eu estou sentindo aqui, eu não desejo para o meu prefeito da cidade passar. Eu não desejo para nenhuma autoridade da cidade passar a dor que eu estou sentindo. Mas a única forma, e eu estou falando isso não é só para desabafar não, é porque eu quero que medidas sejam tomadas na cidade. Porque eu não quero que amanhã outras pessoas estejam sentindo a dor que eu estou sentindo hoje. Por isso que eu quero que as autoridades competentes, elas usem do bom senso de agir, de fazer alguma coisa por nós, ou mesmo o prefeito, se escutar essa matéria. Eu peço a você, Marco Paixão, que você também, eu sei que você é um ser humano, que você se põe no meu lugar. Se fosse o seu filho que estivesse precisando de um médico, se fosse o seu filho que estivesse precisando de um cardiologista, se você não ia fazer tudo para salvar ele. Mas eu fiz tudo que eu pude ao meu alcance, mas o município não me ajudou. Se o município tivesse me ajudado, tivesse alguém para me orientar, para me ajudar, meu filho hoje ele estava vivo. Ricardo, eu lhe pergunto, falaram alguma vez no hospital se teria algum cardiologista para atender a criança? Não. Quando a gente foi com ele, a segunda vez que eu fui com ele, não deixaram nem a gente entrar para o médico falar com a gente, porque disse que o médico não era cardiologista e não entendia, e o hospital não tinha cardiologista. Simplesmente a mulher falou assim, a enfermeira-chefe lá, procure a policlínica que lá eles vão resolver com vocês, que a gente não pode fazer nada por vocês não. E da policlínica a gente foi encaminhado para Fortaleza, também pagando passagem do bolso, sem saber nem aonde era que a gente ia, que mandaram a gente para o Eusébio. Porque olha, veja bem, só pedir isso, Ricardo, aqui, veja bem, se uma criança ou um ser humano em si está precisando de uma ajuda médica, o hospital do município tem que encaminhar essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse adolescente, enfim. Mas que o procedimento, no meu modo de ver, vocês afirmam categoricamente que o município, mãe, não tomou as medidas, né? Até mesmo porque se tivesse tomado, o seu filho estaria com vocês aqui. Eu fui lá na Secretaria de Saúde, chegou lá, o homem disse assim, não tem mais vaga. Vocês vão ter que ir pagando do bolso. Eu digo para o meu filho, eu tiro de onde não tem. E eu vou, todo prazer. Ele diz, porque não tem mais vaga no carro. Não é culpa da gente. Eu digo, tudo bem, não questiono isso com vocês não. Eu vou. No outro dia eu fui. Dessa viagem, que o meu filho voltou no caixão. Passou 26 dias lá no hospital. Lamentar profundamente. Né? Porque coisas dessa natureza, aqui a avó. Aqui a avó, mais sentida de tudo. Porque a minha filha pegou essa gravidez, ia pro hospital daí, quando chegava lá, não ia atendida. Cansou de chegar na minha porta. Um dia ela chegou chorando. E eu doida para denunciar desse hospital, que nem eu estou desabafando agora. Marco Paixão, você não tem coração não? Você não disse que é um crente, um servo de Deus, você é servo, porque de Deus não é. Eu entrei dentro do cemitério para enterrar o meu neto. Cheguei com o meu vestido cheio de espinho, aonde em Baretama é bem pequenininha. Lá onde enterra uma criança, tem gosto de você entrar e enterrar. Fui pinotando com medo de cobra. Uma escuridão total. Pra que nós queremos esse prefeito aqui? Verdadeiro descaso. Pra quê? Ele quer enricar a família dele e nós se lascar. Eu gostei muito do Marco Paixão. Eu fui para uma igreja. Ele estava com a esposa dele. Isso tá com 4 anos, é 5 anos aí atrás. Ué, ele estava lá. Ô homem de Deus, se enganou todo mundo total. Ele não tem coração. Precisa Deus botar um coração novo nele. Porque o que essa minha filha passou, só Jesus sabe. Um dia ela foi lá com a criança, ele foi e disse assim, foi a doutora ou o doutor? Foi a doutora? Mas eu disse, minha filha, esse menino é doente, porque ele era muito cansado. Vá para o hospital, ela foi. Quando chegou lá, mãezinha, você é mãe da primeira viagem? Isso é doutor? A minha filha chegou aqui desesperada.
No gravidez, de um dia que ela ia pra lá, chegava aqui sem se consultar. Só ia mais o marido de noite para ser atendida. Eu ficava com essas duas crianças aqui, quando a Rafael, minha filha chegava de moto para ir à meia-noite pro hospital. O hospital desse daí é negativo. Tá servindo para botar animal dentro, porque cristão não. Existe verba aqui nesse município para a saúde. Porque esse município é um município bem perto de Fortaleza, não é um dos municípios mais pobres. Eu não acredito que não exista uma verba que possa pagar o salário de um cardiologista na cidade. Porque o meu filho morreu hoje. Amanhã vai ser o seu filho. Amanhã pode ser outra pessoa que vai morrer por falta de um cardiologista. Porque, olha, para quem tem dinheiro, para quem tem um plano é fácil. Mas para quem não tem dinheiro é muito difícil. Você se acabar daqui para Fortaleza, sem conhecer quase nada, para querer tentar a vida do ente querido. Tá aí, é esse o relato, pois não? Eu tenho a minha mãe tem 94 anos. Eu moro nesta casa, eu vou deixar meu filho e minha filha na minha casa, nessa casa aqui. E vou me embora para Imbaretama, porque lá tem doutor. Porque minha mãe está com 4 meses, que ela é dentro do fundo da rede. Ela deu uma doideira na cabeça, começo de AVC. Eu não levei ela para o hospital para o doutor não matar, porque aqui não tem doutor. Aqui tem um matador. Agarrei, fui no tintim, consultei minha mãe. Abaixo de Deus, o tintim na terra. Minha mãe tá aí, a fala, conversa. E me pediu para morrer na Imbaretama. Vou no dia 30, se Deus quiser, com a minha mãe. Porque não tem hospital dentro de Pacajus. Esse é o tremendo ponto de interrogação dessa matéria. Por quê? Isso aqui eu vou em todo canto. Por que não encaminharam essa criança? Como é para ser? Para o hospital, para um especialista, para realmente detectar o problema da criança, mãe? Eu tenho certeza que quando eles ouvirem essa matéria, eles vão dizer assim, mas a família não procurou. Procuremos muito. Mas eles vão se fazer de vítima e vão dizer que nós somos os irresponsáveis. A minha tristeza maior é de eu ter votado numa pessoa para ajudar, para ser diferente e terminar do jeito que terminou. É a cidade totalmente no descaso e eu no prejuízo que é só Deus. Prejuízo irreparável. Com a palavra, as autoridades do município de Pacajus. Eu volto com vocês nos estúdios.